trarilá. A meninota esganiçada, magriça, com a saia alvejando por cima dos joelhos em nó, vinha meio dançando, cantando no crepúsculo escuro. Batia compasso com a varinha na poeira da calçada. Trarilá, lá, lá, trarilá. De repente, voltou-se para a negra velha que vinha trôpega atrás, enorme trouxa de roupas na cabeça. Quer me dar, vó? Não. Trarilá, lá, lá, trarilá. Eu sou a Ângela, atualmente desenvolvo um projeto de pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros sobre a relação de Mário de Andrade e pan-americanismo, e há cerca de 12 anos eu estudo a presença do negro na obra do Mário de Andrade, que resultou numa dissertação de mestrado e uma tese de doutorado pela Universidade de São Paulo e financiamento da FAPESP. Esse poema se chama Menina e a Cantiga, do Mário de Andrade. Ele foi publicado em 1926 no livro Losango Caque. E esse é um dos poemas que eu considero bastante interessante para a gente discutir o meu lugar de pesquisadora da poesia do Mário de Andrade, porque foi um poema que eu li durante 4 anos e eu não conseguia entender esse poema. Ele me parecia, ao mesmo tempo, muito simples e tinha algo que, enfim, um poema que passou por mim e eu não conseguia entender, até que no final da minha tese, um dia ele veio e eu pude entender tanto a beleza do poema como a crítica social que tem nele. Uma menina brincando na rua, andando com os joelhos em nó, quer dizer, ela está dançando ali na rua com uma varinha e brincando, e está com essa avó carregando essa trouxa pesada na cabeça. Então, a gente tem aí uma metáfora das gerações, de 2 gerações de negros, né? De mulheres negras, mais especificamente, e que essa herança desse sofrimento que pode ser metaforizada nessa trouxa que a senhora carrega, trôpega atrás, né? Essa herança desse sofrimento ela não quer compartilhar com a menina, né? Na verdade, quando a menina pede a trouxa, a gente pode interpretar como ela sabe que essa trouxa uma hora pode ser passada para essa menina, mas quando ela diz não, um não categórico, ela diz não, nesse momento não, continue brincando, e nesse momento eu não vou te passar o sofrimento, você não precisa saber desse sofrimento agora, você ainda tem tempo de ser mais feliz, né? O Mário, como um poeta e também um musicólogo, então as questões musicais desse poema, como a Cristiane Rodrigues, por exemplo, estuda, né? Como as questões musicais aparecem nesse poema, mas além disso, tem o que esse poema me ensinou como pesquisadora foi que muitas vezes a gente vai procurar no poema aquilo que a gente quer ver. E tem algo que a gente precisa ler várias vezes o poema, porque ele é quase como ele se revela para nós. Então a gente tem que ter um afastamento de nós para chegar muitas vezes na literatura. E nesse processo há uma construção do nosso subjetivo, na medida em que eu me afasto do outro, que eu me afasto de mim, há uma construção do meu próprio subjetivo também, né? A partir do momento que eu posso pensar de uma diminuição de um egocentrismo mesmo, né? Eu tenho que saber olhar o outro, e eu acho que o poema faz isso. E algo que é muito importante também que esse poema me desperta é que eu precisei de anos de estudo, um poema aparentemente tão simples, né? Uma cantiga e uma cena, uma área é muito cinematográfico, né? Essas cenas que ele faz nessas ruas de São Paulo. Então, um poema aparentemente tão simples, eu só pude entender depois de anos estudando as questões raciais no Brasil, a história do negro brasileiro. Então, só depois de anos estudando isso, estudando principalmente a partir dos próprios estudos dele, que ele fez, que é presente nos manuscritos dele, na biblioteca dele, foi que daí eu pude também entender o poema.
porque eu acho que é interessante dizer por que uma pesquisadora branca, em um momento hoje que a gente tem muito essa questão legítima do lugar de fala, então por que uma pesquisadora branca estuda questões raciais na obra do Mário de Andrade, né? Eu considero que algo que despertou em mim o interesse desses estudos na obra do Mário de Andrade, primeiro eu fazia uma iniciação científica no IEB, com a professora Teleancona Lopes, que foi quem orientou todos os meus trabalhos na pós-graduação, e eu estudava ali nos arquivos, começando a entender como se dava alguns manuscritos do Mário de Andrade, e paralelamente eu convivia com pesquisadores negros na universidade, e que com eles eu fui entendendo a relevância, a importância dos estudos das questões raciais no Brasil. Essa combinação da convivência com essas pessoas que despertaram em mim não o interesse, mas de perceber a importância e a urgência dos estudos raciais no Brasil, de desenvolver cada vez mais os estudos raciais no Brasil, e principalmente, no meu caso, no campo da literatura. Então, eu considero que ao estudar a obra do Mário de Andrade, que em geral é uma obra estudada por um viés bastante europeu, vamos dizer assim. O Mário de Andrade é muito conhecido pelas vanguardas, como o papa do modernismo e tal, mas o Mário de Andrade é sobretudo um homem que é um intérprete do Brasil. E, evidentemente, como intérprete do Brasil, interessado na cultura brasileira, na psique, em compreender a psique do brasileiro, ele não abriria a mão de entender as questões do negro no Brasil. Para pensar ainda o negro na obra do Mário de Andrade, é importante a gente se lembrar que ele também é de origem, de ascendência negra, né? Visto que ele é neto de avós mestiças. Então, de fato, na obra do Mário de Andrade, a gente não vai encontrar uma voz militante negra, não é isso que a gente vai encontrar, mas a gente encontra uma voz negra. O eu lírico negro do Mário de Andrade não aparece muitas vezes, aparece poucas vezes. Ele aparece principalmente num poema que se chama Reconhecimento de Nêmesis, que foi escrito em 1926, no mesmo ano da Menina e a Cantiga, e publicado em 1941 no livro Poesias, que é uma reunião que ele fez das poesias dele, numa parte que se chama A Costela do Grancão. Em Reconhecimento de Nêmesis, a gente tem um homem que está uma noite na casa dele, uma noite em que ele está muito incomodado com as coisas do mundo, com a humanidade, com a violência da humanidade, e aparece um menino negro que aparece com o eufemismo moreno, ele tem uma mão morena, que é muito comum no Brasil até hoje se referir ao negro como moreno, e esse menino ele aparece como um duplo do eu lírico, né? E esse eu lírico, ele não sabe muito, então essa voz poética não sabe muito bem o que fazer com esse menino. Se ele expulsa, horas ele tem raiva desse menino, ele quer expulsar o menino, horas ele quer que o menino fique perto dele. E em Reconhecimento de Nêmesis a gente tem essa dualidade mesmo de um eu lírico que não sabe se cuida bem, se fica perto daquele menino ou se afasta dele. A não falar de nós, né? A não falar da nossa experiência do sensível, nossa experiência do sensível em relação ao poema, em relação à literatura ou qualquer outra pesquisa, né? A gente tem que sempre ser objetivo, e se tem algo que trabalha com o sensível, é a literatura, né? E a poesia, sobretudo, né? Então a gente está no campo sempre da ética e da estética, mas a gente está sempre
buscando explicar as coisas sempre de uma forma muito acadêmica e sempre a gente sempre se coloca como pesquisador como se a gente estivesse vendo a distância das coisas. E, na verdade, a experiência de uma interpretação de um poema, como pro meu caso, pelo menos, foi uma experiência de imersão completa naquele poema, em todos os poemas que eu li, né? Por exemplo, na experiência que eu conto, que eu falo para você sobre a menina, o poema A Menina e a Cantiga, eu estava bastante no final da tese, quando eu consegui sentir aquele poema e interpretar aquele poema. Claro, eu estava no momento ali de final de tese, que é um momento mais complicado e que a gente está mesmo mais à flor da pele, enfim, né, pela cobrança dos prazos e tal. Mas foi quase como ele vem, de fato, quase como uma revelação, né? E essa revelação, ela causou em mim uma completa comoção a ponto de eu ficar muito tempo chorando. E chorando não de alegria e tristeza, é outra coisa, assim, é o chorando pela revelação poética, né? Em geral, a gente entende que a revelação poética se dá para o poeta, mas a revelação poética também se dá para a gente, né? Quer dizer, não é só a revelação poética que o poeta vai escrever e ele tem uma revelação do gênio, não é isso, mas tem algo que o poema se revela para nós também, como é a arte faz isso, né? Seja ela qual for, seja na literatura, na música, nas artes plásticas, a gente tem sempre uma sensação de que em geral eu penso a arte como um lugar em que meu espírito se mexe. É assim que eu, em geral, identifico uma obra de arte para mim, né? Independente de quais os critérios acadêmicos, né, as definições acadêmicas, mas para mim, quando eu estou diante de uma obra de arte, é quando aquilo me coloca meu espírito para um novo lugar que ele não tinha experimentado antes, né? Então, em geral, é essa experiência que eu tenho com a arte e com o poema. Eu, como pesquisadora branca, estudando o negro na obra de Mário de Andrade, foi uma possibilidade de me colocar realmente em lugares que eu nunca estaria antes, né? Entender, então, como que eu posso entender o racismo, como que eu posso entender o amor de um eu lírico por uma musa negra, né? Que foi possível porque pelo valor artístico mesmo daquilo, de me levar para um lugar que era inimaginável para mim, como qualquer outros lugares que a arte pode nos levar, né? Quando eu estava fazendo a interpretação dos poemas da Negra, que é um conjunto de 12 poemas do Mário de Andrade, que ele publica em 1931, se eu não me engano agora. São 12 poemas, né, um conjunto de 12 poemas, e um deles, o eu lírico, ele se transforma na natureza do Nordeste. Mas para eu chegar nessa interpretação, né, um vento morno, ele está falando sobre um vento pernambucano que sou eu estou parafraseando. Então eu não consegui entender muito bem aquilo, e foi então que eu decidi que eu iria para Pernambuco. Eu fui para Recife, porque o lugar, o poema, ele acontece na região portuária de Recife, que naquela época era um lugar de prostituição, né? E eu decidi ir para Recife para ver aquele lugar. Eu sei, hoje não tem mais nada a ver, o cenário não tem mais nada a ver hoje em dia com o que o Mário de Andrade, quando foi para as viagens dele no Nordeste, em 1928, passou por Recife, de fato, ele passou por ali. Não importa se ele encontrou ou não com essa mulher, se essa mulher existiu ou não, mas sabemos que ele passou de fato ali por Recife em 1928, e em 30 existiam os poemas da Negra. Logo em seguida já existiam os poemas da Negra.
eu tive vontade de ir lá e conhecer o lugar, o cenário dos poemas. E foi então eu cheguei lá e pedi para um barqueiro, que eu queria dar uma volta, e em geral quando você chega ali no ponto zero de Recife, você tem um barqueiro que você pode fazer uma travessia para uma ilha que tem na frente, e eu falei assim, quanto mais você puder ir para onde ele descreve o poema, que eu sabia mais ou menos, né? Se você puder ir indo mais para a esquerda, para mim seria melhor. E ele foi, e foi curioso que quando bateu o vento ali em mim, eu falei assim, ele se transforma no vento, ele se transforma na natureza. Então, é uma experiência muito legal, que é um trabalho de campo, né? A poesia, ela pode ser um trabalho, a interpretação do poema, ela pode servir também como um trabalho de campo, você ir lá e entender aquele cenário e participar daquele cenário. Eu acho que é algo muito importante. E o Mário de Andrade, quando eu digo que tem o eu lírico negro, das personagens negras que aparecem na obra dele, tudo isso é muito importante, mas não é só a partir de um homem miscigenado. Eu não estou falando só a partir de um homem miscigenado do seu tempo, mas eu estou falando de um estudioso do Brasil. Agora vai ser lançado um livro dele, organizado por mim, que se chama Aspectos do Folclore Brasileiro, e nesse livro a gente tem a teoria do Mário de Andrade, como ele entende como ele entende o folclore no Brasil. Uma segunda parte, que é justamente a parte inédita, que os organizadores anteriores, quando ele fez a lista das obras completas, um pouco antes da morte dele, os organizadores dele acharam que esse livro não existia porque ninguém conhecia a segunda parte desse livro. E a segunda parte desse livro é justamente a pesquisa que ele fez sobre o negro durante mais de 20 anos, que foi então que eu descobri na minha dissertação de mestrado. E uma terceira parte em que ele mostra a pesquisa de campo, como a prática dessa pesquisa folclórica. Então, como que o Mário de Andrade entende o folclore, fazendo uma crítica aos folcloristas da época, é que o folclore, ele não é um lugar de fruição, só de divertimento. Eu vou recolher ali uma cantiga, alguma coisa, e vou mostrar numa festa para as pessoas se divertirem. Para ele é um lugar de conhecimento, é um lugar de ciência. Principalmente porque quando você conhece o folclore, você conhece melhor a sociedade. A ideia do Mário é essa. Então ele vai estudar as danças dramáticas, como a gente sabe. Qualquer pessoa que vai estudar hoje cultura popular, por exemplo, passa por Mário de Andrade. São estudos que ajudam a gente entender melhor o Brasil numa perspectiva de uma perspectiva cultural bastante atual, que é uma perspectiva não hierárquica. Então, para o Mário de Andrade, independente do eu lírico dele, dessas questões, para ele, onde que ele resolve, vamos dizer, essas questões do negro, na minha interpretação, ele vai resolver no campo social, né? Ele não vai ficar falando muito dele no campo individual, ele vai resolver isso no campo social. Em Reconhecimento de Nêmesis, os últimos 2 versos, ele termina Reconhecimento de Nêmesis dizendo: nessa rua Lopes Chaves terá um homem consertando as cruzes. Nesta rua Lopes Chaves terá um homem consertando as cruzes do seu destino. Esse consertando não é com S, é com C, né? Então, quer dizer, é na arte, é no campo da arte que ele vai se resolver com as questões dele, as questões sobre o negro. Quer dizer, e aí isso ele leva de fato a fundo, não só como artista, como escritor, como poeta, mas principalmente, talvez, como pesquisador. Quando Roger Bastide chega no Brasil, que ele vai ser um dos primeiros professores ali na Universidade de São Paulo na década de 30, e ele está interessado em conhecer a cultura negra brasileira, a primeira pessoa que ele procura aqui no Brasil é Mário de Andrade, porque esses estudos são bastante interessantes, que a professora Lígia Fonseca Ferreira tem desenvolvido, mostrando que na correspondência de Mário de Andrade e Roger Bastide, isso é muito presente,
relação do Mário como uma referência de quem conhecia a cultura negra no Brasil, de quem melhor conhecia a cultura negra no Brasil naquela época. Quer dizer, isso é algo que a gente não pode... É algo muito importante na medida que a gente pensa o Mário como um intérprete do Brasil. Porque quando a gente pensa o Mário como um intérprete do Brasil, é um homem que está levando em consideração também, em grande medida, ele está levando também em consideração a presença cultural do negro no Brasil.